Deus, Ele sempre tem novidade para nossas vidas. Deus, Ele sempre tem algo novo para entregar para nós. E nós precisamos estar com o nosso coração aberto para nós recebermos a boa semente. Que essa semente, essa palavra possa entrar no seu coração, possa enraizar, possa fazer com que você venha dar frutos em nome de Jesus, e que essa semente não seja roubada do seu coração. Que você viva isso por toda a sua vida, crendo nisso que nós vamos aprender nessa noite. Diga assim para o seu irmão: irmão, Ele faz de novo. Abra sua Bíblia em Hebreus 13, versículo 8. Hebreus 13, versículo 8. Se puder colocar na NVI. Hebreus 13, versículo 8. Diz assim: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para todo o sempre. Agora abre para mim Tiago 1, versículo 17. Tiago 1, versículo 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem de quem? Do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda, como sombras inconstantes. Ele não muda. Tem gente que talvez provou de algo muito grande com Deus, provou de algo assim especial, algo extraordinário na sua vida, e aquilo passou e a pessoa começou a viver algo novo, começou a viver algo diferente. Mas de repente essa pessoa se deparou com uma dificuldade, se deparou com um problema, e às vezes até um problema parecido àquele que ela já tinha enfrentado, que ela já tinha vencido. Mas aí ela para e fica se perguntando: será que Deus ele pode fazer um milagre novamente? Será que Deus ele pode fazer de novo aquilo que Ele fez? E Hebreus 13, 8 está dizendo para nós o quê? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para todo sempre. Por quê? Porque isso quer dizer que Ele não muda. Ele não muda. O nosso Deus ele não muda. Quantas vezes a gente vê na Bíblia Deus abrindo o mar e fazendo o povo passar? Foi só uma vez que Deus fez isso? Foi só lá no Mar Vermelho? Foi só quando a gente sabe daquela história que o povo de Israel estava saindo do Egito e eles se depararam diante do Mar Vermelho? E daí o que Deus disse para Moisés? Falou: Moisés, fala para o povo marchar. Fala para o povo marchar. E a gente sabe que aquele mar se abriu e o povo passou. O povo passou. Mas foi só isso? Foi só aí que Deus fez isso? Não. Por quê? Porque a Bíblia vai falar também sobre Josué. Quando Josué começou a liderar, quando Josué liderava o povo de Israel, eles se depararam diante do Jordão, do Rio Jordão. Eles se depararam diante do Rio Jordão, e Deus, para mostrar que assim como Ele era com Moisés, Ele seria também com Josué, fez com que o mar se abrisse para eles passar, fez com que o Jordão se abrisse. Deus fez de novo. Deus ele faz de novo. E eu digo para você que Ele faz quantas vezes forem necessárias. Em toda a Bíblia a gente vê Deus fazendo milagres, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento. Quantas vezes houve a multiplicação dos pães? Quantas vezes não houve multiplicação na palavra de Deus? Lá em 2 Reis, no capítulo 17, vai falar da história de Elias e a viúva de Sarepta. Acho que você conhece essa história. Estava tendo uma sequidão, né? Por quê? Porque não chovia há muito tempo. E aquela mulher, a única coisa que ela tinha era um pouquinho de farinha. Vocês lembram dessa história? Ela tinha somente um pouquinho de farinha e ela falou assim: eu vou fazer um bolo para mim e para o meu filho, e a gente vai comer e a gente vai esperar a morte. Por quê? Porque não vai ter mais o que comer, não ia haver mais comida. Mas Deus fez o quê? Fez com que Elias saísse de onde ele estava para ir até essa viúva.
o riacho lá, onde ele estava, se secou. Deus falou para ele: ó, tem uma viúva lá, e ela vai te dar de comer, vai até ela. E a gente sabe que naquela história o que aconteceu? Houve a multiplicação, houve a multiplicação do azeite, mas para por aí, né? Deus não fez mais nenhuma multiplicação, né? Ou fez? Fez. Aconteceu de novo, quando? Através de Eliseu. 2 Reis, no capítulo 4, fala que havia uma viúva que tinha um marido, que o marido dela era um profeta, um homem de Deus. Só que ele fez o quê? Ele deixou dívidas para ela. Ele deixou dívidas para elas, e veio os credores e falou assim: então a gente vai pegar seus 2 filhos. E ela não tinha como pagar aquela dívida. A única coisa que ela tinha, quando o profeta Eliseu perguntou para ela: o que você tem? O que você tem dentro de casa? Ela falou: a única coisa que eu tenho é uma vasilha de azeite. E o que ele falou? Então, ó, faz o seguinte: você vai pegar todas as vasilhas possíveis, fala com seus amigos, fala com seus vizinhos, e recolhe o máximo de vasilha que você puder. Por quê? Porque enquanto tiver vasilha, vai ter azeite. Houve uma multiplicação. Agora abre para mim Mateus 14, no versículo 13. Mateus 14, versículo 13. Ouvindo, o título dessa passagem aqui está escrito na Bíblia: a primeira multiplicação dos pães e peixes. Ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se de barco, em particular, para um lugar deserto. As multidões, ao ouvirem falar disso, saíram das cidades e o seguiam a pé. Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: este é o lugar deserto, e já está ficando tarde. Manda embora a multidão para que possam ir aos seus povoados comprar comida. Os discípulos estavam dizendo. Respondeu Jesus: eles não precisam ir, deem-lhes vocês algo para comer. Eles lhe disseram: tudo o que temos aqui são 5 pães e 2 peixes. Tragam-nos aqui para mim, disse Jesus. E ordenou que a multidão se assentasse na grama. Tomando os 5 pães e 2 peixes e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida deu aos discípulos e esses à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Agora abre para mim Mateus 15, versículo 29. Mateus 15, 29. Aí depois o povo seguiu Jesus e houve a segunda multiplicação. Jesus saiu dali e foi para a beira do mar da Galileia. Depois subiu um monte e se assentou. Uma grande multidão dirigia-se a ele, levando-lhe os aleijados, os cegos, os mancos, os mudos e muitos outros. E os colocaram aos seus pés, e ele os curou. O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os mancos curados, os aleijados andando, os cegos vendo, e louvaram o Deus de Israel. Jesus, chamando seus discípulos, disse: tenho compaixão desta multidão. Já faz 3 dias que eles estão comigo e nada têm para comer. Não quero mandá-los embora com fome, porque podem desfalecer no caminho. Os seus discípulos responderam: onde poderíamos encontrar neste lugar deserto pão suficiente para alimentar tanta gente? Quantos pães vocês têm? Perguntou Jesus. 7, responderam eles, e alguns peixinhos. Ele ordenou à multidão que se assentasse no chão. Depois de tomar os 7 pães e os peixes e dar graças, partiu-os e os entregou aos discípulos, e os discípulos à multidão. Todos comeram até se fartar e ajuntaram 7 cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram 4.000 homens, sem contar mulheres e crianças.
E havendo despedido a multidão, Jesus entrou no barco e foi para a região de Magadã. O que a gente entende com isso? Houve a primeira multiplicação, não houve? Houve a segunda multiplicação também, não houve? Mas o mais importante aqui é que os discípulos provaram da primeira multiplicação. Eles provaram do milagre de Deus. Mas na segunda vez, o que eles falaram? Como que a gente vai arrumar comida nesse deserto aqui? Como que a gente vai ter comida suficiente para alimentar esse povo? Mas eles já tinham visto o milagre acontecer. Eles já tinham visto. Mas isso, às vezes, acontece com a gente também, sabia? Às vezes a gente prova do milagre de Deus. E a gente se depara diante de uma situação difícil, diante de um deserto. E a gente não acredita que aquela situação também pode ser revertida. A gente não acredita verdadeiramente de que as coisas podem mudar. Nós às vezes temos esse problema e achamos que Deus ele só pode realizar um milagre uma vez. Mas quantas vezes na Bíblia a gente não vê ressurreição acontecendo? Quantas vezes? Teve a viúva de Sarepta que a gente acabou de falar, ela provou da multiplicação, provou. Mas ela também teve o seu filho ressuscitado. Lázaro ressuscitou depois de 4 dias, não foi? Jesus foi lá e ressuscitou ele, não foi? O filho da viúva de Naim ressuscitou, Jesus parou o enterro ali e aquele menino voltou à vida. Quantas vezes a gente não vê na Bíblia mulheres estéreis sendo mães de filhos? Ana, a gente aprendeu, há umas terças passadas, a gente aprendeu sobre a vida de Ana, né? Penina estava lá, né? Agoniando ela, azucrinando ela, por quê? Porque ela não tinha filhos, porque ela era estéril, e ela clamou ao Senhor Jesus, não foi? Somente com seus lábios, nem voz saiu da sua boca, e Deus se lembrou dela. Deus fez com que ela fosse mãe de filhos. Sara, a mulher de Abraão, Isabel, a mãe de João Batista, que foi um grande homem de Deus. Então a partir disso você pode ter certeza que o mesmo Deus que realizou milagres no passado, Ele pode realizar hoje na sua vida. E a gente tem que crer nisso. A gente tem que acreditar nisso que a gente está aprendendo nessa noite. No passado Deus fez milagres, realizou maravilhas, realizou, mas hoje Ele pode realizar também, por quê? Porque a gente tem que entender que o nosso Deus não é limitado. Nós temos um Deus que Ele é ilimitado. Ilimitado. Às vezes você já viveu algo maravilhoso com Deus, mas hoje você se deparou diante de uma situação e o inimigo ele vem atingindo a sua mente, a sua alma, colocando pensamentos, fazendo você desacreditar de que o milagre ele pode acontecer, de que as coisas podem voltar a serem vividas de forma diferente. Não deixe o inimigo roubar a sua fé. Não deixe o inimigo colocar isso dentro do seu coração. Não aceite esses pensamentos, essas setas. Por quê? Porque a gente já viu que o nosso Deus, Ele não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje, e Ele vai ser por toda a nossa vida, por toda a eternidade. A gente tem que entender que Deus fez uma? Fez. Então Ele pode fazer 2, Ele pode fazer 3, Ele pode fazer 4, Ele pode fazer 5 e assim por diante. E às vezes você pode estar pensando assim, realmente, no passado eu provei de coisas assim maravilhosas com Deus. Provei de coisas assim sobrenaturais verdadeiramente, mas hoje eu me deparei diante dessa situação e eu não consigo enxergar o milagre. Então a gente vai aprender que para viver novamente os milagres de Deus nas nossas vidas, primeiro, fala assim para o seu irmão, primeiro, a gente precisa crer que Ele não mudou. Ele não mudou. O mesmo Deus do passado, o mesmo Deus que fez coisas maravilhosas na sua vida, o mesmo Deus que a gente acabou de ler aqui, que curou cego, que curou coxos, que curou surdos, mudos, que ressuscitou pessoas, o mesmo Deus que trouxe prosperidade para a vida das pessoas, o mesmo Deus que fez tudo isso que a gente lê aqui na palavra de Deus, Ele pode fazer hoje.
E Ele vai continuar fazendo. Hoje e para sempre, para toda a eternidade. O nosso Deus, Ele é um Deus que Ele é imutável. O nosso Deus, Ele é inalterável. O nosso Deus, Ele é inabalável. Mas para o milagre acontecer nas nossas vidas, a gente precisa ter essa certeza de que Ele não mudou. Abre para mim Malaquias 3:6. Malaquias 3:6. De fato, eu, o Senhor, o quê? Vamos ler todo mundo junto. De fato, eu, o Senhor, não muda. Ele nunca vai mudar. O milagre só depende de você. O milagre só depende da gente. Só depende da gente acreditar, a gente confiar, ter isso dentro do nosso coração, essa certeza dentro do nosso coração, de que a gente vai viver algo novo, de novo, de novo e de novo. É o pão nosso de cada dia, ele sempre tem alguma novidade para entregar para a gente. A gente nunca pode esquecer, coloque isso no coração, nunca se esqueça daquilo que Deus já fez na sua vida. Nunca se esqueça dos milagres que Ele já realizou na sua vida. Por quê? Porque quando a gente se esquece daquilo que Deus Ele já fez nas nossas vidas, a gente muitas das vezes acaba tirando o foco, nosso foco de Jesus e colocando nosso foco nos problemas. Agora, quando a gente está sempre relembrando daquilo que Deus já fez nas nossas vidas, daquilo que já aconteceu através das nossas vidas, a gente vai ter sempre uma fé que ela vai sempre sendo estimulada, uma fé que ela vai sempre aumentando, o que nos faz crer que o mesmo Deus que fez coisas lá atrás vai fazer hoje também, pode fazer agora também. Agora, não é só crer que Ele não mudou, a gente também tem que crer que o nosso Deus, Ele é um Deus ilimitado. Fala para o seu irmão, nosso Deus, Ele é um Deus ilimitado. Abre para mim 2 Reis, capítulo 13, versículo 14. 2 Reis 13, 14. Ora, Eliseu estava sofrendo da doença da qual morreria. Então Jeoás, rei de Israel, foi visitá-lo e curvando sobre ele chorou, gritando: meu pai, tu és como os carros e os cavaleiros de Israel. E Eliseu lhe disse: traga um arco e algumas flechas. Está falando flecha? Está falando no plural, flechas. E ele assim fez. Pegue o arco em suas mãos, disse o rei de Israel. Quando pegou, Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos do rei e lhe disse: abra a janela que dá para o leste e atire. O rei o fez. E Eliseu declarou: esta é a flecha da vitória do Senhor, a flecha da vitória sobre a Síria. Você destruirá totalmente os arameus em Afeque. Em seguida, Eliseu mandou o rei pegar as flechas e golpear o chão. Ele golpeou o chão 3 vezes e parou. O homem de Deus ficou irado com ele e disse: você deveria ter golpeado o chão 5 ou 6 vezes. Assim iria derrotar a Síria e destruiria completamente. Mas agora você a vencerá somente 3 vezes. 3 vezes. Falaram para ele pegar as flechas e ele golpeou somente 3 vezes. Você sabe o que é que deixa um homem de Deus irado? Que deixa um homem de Deus assim transtornado, um homem de Deus assim bravo, digamos assim? É quando a gente vê uma pessoa que recebeu a direção de Deus, uma pessoa que ouviu de Deus a direção para ser feita, e a pessoa limita o agir de Deus na vida dela.
a pessoa limita o agir de Deus na vida dela. Nós não temos um Deus limitado. Nós temos um Deus que Ele é ilimitado. Agora, o que eu vou fazer agora a partir disso? O que você vai fazer? A gente vai fazer como Jeoás, que golpeou somente 3 flechas, que lançou somente 3 flechas? Ou a gente vai lançar todas as flechas, crendo que se Deus fez uma vez, Ele vai fazer de novo, Ele vai fazer de novo, Ele vai fazer de novo, e de novo, e de novo, e sem fim, Ele sempre vai estar fazendo algo novo nas nossas vidas. Ele sempre vai fazer com que a gente vença todas as batalhas. Qual que está sendo o nosso culto de quinta-feira? O nosso culto no Nova Lima? O culto dos mais que vencedores. Agora, para a gente se tornar mesmo mais que vencedores sobre todas as dificuldades, a gente tem que entender que o nosso Deus, Ele não mudou, que o nosso Deus, Ele é um Deus ilimitado. Para Ele não tem dificuldade em fazer o milagre acontecer, mas isso depende da gente. A gente precisa crer, a gente tem que entender que a gente não pode limitar o agir de Deus, a nossa mente não pode limitar o agir de Deus, a gente não pode fazer isso. A gente tem que exercer a nossa fé e dizer para Deus: Senhor, faz de novo aquilo que só o Senhor tem poder para fazer. Faz de novo. Abacuque 3:2. Abacuque 3:2. Senhor, ouvi falar da tua fama, tremo diante dos teus atos. Senhor, o que está escrito? Realiza de novo, em nossa época, as mesmas obras, e faze-as conhecidas em nosso tempo. As obras de Deus têm que se fazer conhecida no nosso tempo também. Não é porque Deus realizou só uma vez lá atrás que Ele não pode realizar de novo. Agora, isso tem que estar dentro do nosso coração. Essa palavra, ela tem que estar enraizada dentro do nosso coração. Quando vier um momento de dificuldade, quando vier as lutas, porque vão vir, isso é inevitável, durante toda a nossa vida, vão acontecer coisas, a Bíblia nos garante isso, a Bíblia fala isso, mas ela também fala que nós seremos mais que vencedores sobre todas essas circunstâncias, sobre todas essas dificuldades, se a gente tiver apegado em Cristo, se a gente crê que Ele não mudou, se a gente crê que Ele é um Deus ilimitado. Ali começa falando: o Senhor, ouvi falar da tua fama. A gente aprendeu nos cursos passados também, no domingo, no último domingo que meu pai não pôde estar aqui no culto da noite, a gente aprendeu que sobre a mulher do fluxo de sangue, ela ouviu falar de Jesus e ela fez o quê? Ela foi até Jesus. Ela não ouviu falar de Jesus e ficou lá parada, inerte. Não, ela ouviu falar de Jesus e ela foi até Jesus, e ela recebeu aquilo que ela queria e também recebeu aquilo que ela precisava. E eu creio que virtudes de Jesus estão sendo liberadas aqui neste lugar, nessa noite. Eu creio nisso. Agora creia junto comigo, amém?